Olá, a paz do Senhor, amadas irmãs e irmãos em Cristo. Estamos iniciando mais um Deus nos gerou para abençoar. E hoje o segundo estudo do capítulo 1, de volta para os braços do Pai. A cura para quem se desvia do caminho de Deus, de Joel Beck. Amados, esse estudo é para quem está se afastando do caminho de Deus, para quem já se afastou, para quem quer ajudar outras pessoas a não se afastar, ou para quem quer aprender mais, para entender os pontos, a raiz, quando começa a esfriar. Iniciemos. Plummer está certo. A vida cristã é uma guerra, não contra os homens, mas contra nós mesmos. O sistema do mundo e o diabo. Se o processo de nos afastar do caminho do Senhor ocorresse uma vez em nossa vida, como cristãos, seria indescritivelmente doloroso e hediondo. Deus nos amou com um amor eterno, perdoou todos os nossos pecados, aceitou-nos como seus filhos e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Desviar-nos uma só vez que seja, apenas em pensamento, já seria motivo mais do que suficiente aos olhos humanos para Deus retirar o seu amor de nós. Mas a situação é pior ainda, muito pior. Oséias diz que temos tendência, somos inclinados, propensos, habituados a nos desviar, apesar da profundidade incomensurável do amor de Deus. Se abandonados à nossa própria sorte, iremos continuamente nos afastar do caminho do Senhor. Isso não é verdade tanto para você quanto para mim? Assim como o pecado não é menos terrível ou menos ofensivo a Deus por persistir, também a tendência comum de nos desviarmos do caminho do Senhor não faz disso uma questão trivial. Deus certamente promete que onde quer que Ele comece a boa obra de salvação, irá concluí-la. Filipenses 1:6. Mas isso não nos permite ser passivos e apáticos diante de nossa tendência ao afastamento. Thomas Vincent, 1634-1678, advertiu que Deus preserva seus filhos por meio dos motivos e esforços de seu povo em utilizar os meios de graça que Ele nos fornece. Precisamos nos beneficiar da graça de Deus concede. Além disso, o fato de Deus nos preservar não garante que evitaremos quedas lamentáveis. Vincent alertou seus ouvintes: fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Apocalipse 3:2. O que isso significa na prática? Vincent continuou: você pode cair abominavelmente em pecado, de modo a envergonhar o nome de Cristo, ofender a sua consciência, entristecer o espírito, ferir a igreja, interromper a comunhão com Deus, perder a garantia da salvação e cair sob a disciplina de Deus. Assustador, sim, mas tudo verdade. Talvez fazendo um balanço, talvez tenha havido um tempo em sua vida em que você não teria acreditado nessas palavras de Oséias 11:7. Um tempo em que no auge do primeiro amor, a oração era a respiração diária e a palavra de Deus, seu alimento cotidiano. Naquela época, a palavra afastamento não existia em seu vocabulário. Pecado era pecado, graça era graça, Deus era Deus e Cristo
era Cristo, você teria atravessado o próprio inferno para chegar a Jesus Cristo. O Senhor poderia dizer de você: lembro-me de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Jeremias 2:12. Como José, você temia o simples pensamento de pecar contra Deus. Gênesis 39:9. Mas como está a sua vida espiritual agora? Como tem hoje uma visão diferente? Talvez você deva dizer: é tudo verdade. Sou propenso a me afastar do caminho do Senhor. Sou inclinado a me desviar do caminho estreito, a me perder como uma ovelha desgarrada, a voltar para uma vida que pensei ter deixado para trás para sempre. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7:18. Minha única esperança continua sendo Salmos 42. Pois Ele tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Como o povo de Deus cai na fenda cada vez mais profunda e no abismo terrível do afastamento do caminho do Senhor. Como o pecado desse desvio estende suas garras e influência mortal por toda a vida espiritual e natural. Que marcas devo procurar em mim mesmo para saber se estou envolvido nesse processo? Essas são questões cruciais. O povo de Deus caminha à deriva. Começamos a nos desviar do caminho do Senhor gradualmente, num processo que se desdobra ao longo do tempo. Isso não é surpresa, pois a despeito da graça de Deus, continuamos a ser filhos de Adão por toda a vida. Nunca conseguimos nos livrar completamente de nossa velha natureza e ela se agarra a nós com os tentáculos de inúmeras tendências pecaminosas. A vida do filho pode ser ilustrada por uma cena frequente na região rural de Michigan, durante as semanas de inverno em que a neve cai intensamente. As pistas e estradas menores, muitas delas são asfaltadas, ficam enlameadas e quase intransitáveis. Observando-as após uma nevasca, em um primeiro momento apenas um conjunto de faixas aparece. Conforme cada veículo que passa segue as mesmas faixas, os sulcos se tornam cada vez mais profundos até que alguém finalmente fica preso e não pode seguir adiante. Da mesma forma, os filhos de Deus são propensos a seguir as trilhas da natureza humana confusa, acompanhando essas faixas por onde quer que elas os levem. Quanto mais longe elas vão, mais profundamente eles afundam nos sulcos, passo a passo, uma coisa levando a outra, até ficarem presos. Quais são esses sulcos nos quais os cristãos são tão inclinados a cair? Posso enumerar pelo menos 6 deles. Primeiro, frieza na oração. Segundo, indiferença à palavra. Terceiro, corrupções internas crescentes. Quarto, amor pelo mundo. Quinto, diminuição do amor pelos irmãos. Sexto, esperanças centradas no homem. Apresentarei muito do que segue na segunda pessoa, como se estivesse falando diretamente com um santo que se afastou do caminho do Senhor. Faço isso não para acusar ou condenar você, leitor. Afinal, o ponto principal deste livro é que a graça e a cura através de Cristo estão livremente disponíveis.
mas para lhe dar a oportunidade de se enxergar mais facilmente em quaisquer áreas que se apliquem. Poucas coisas são importantes na vida cristã do que conhecer quando o afastamento começou. Continuaremos no próximo estudo sobre frieza na oração. Esse estudo ele é um pouquinho maior. Então eu vou deixar para o próximo estudo, que seria o terceiro. Pai amado e soberano Deus, apresento no teu altar cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo este áudio, esse estudo, e pretende voltar para os teus braços, papai. Recebe-o de braços abertos. Acolhe esse teu filho, essa tua filha, que por algum motivo se afastou do teu caminho, pai. Como filho pródigo, que este irmão, esta irmã se volte para ti. Mesmo estando fraco, volte para o Senhor. Não creia que está perdido, que a tua vida não tem mais sentido, não tem mais solução. Não acredite na mentira de Satanás, que Cristo não vai te perdoar. Isso não é verdade. Volte para os braços do Pai. Ele te ama e Ele quer te dar o perdão. Oh, papai, eu sei o quanto é difícil para se voltar para ti depois que se afasta do caminho. Eu sei que não é fácil, papai, mas eu sei que para o Senhor não há impossível. Eu sei que para o Senhor tudo é possível. Que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que acolhe, é um Deus que cuida, é um Deus que protege, é um Deus Pai. Oh, papai, eu te suplico em nome de Jesus, sara esse coração ferido, papai. Sara esse coração atribulado, entristecido, esse coração machucado, quebrado, destruído. Esse coração que perdeu o rumo, perdeu a direção. Sara, papai. Sara com o bálsamo, meu Deus. Põe a tua mão agora, Pai. Que o teu Espírito Santo, Consolador, possa abraçar essa pessoa, este meu irmão, minha irmã em Cristo, e acolher. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu suplico a ti, papai. Amém.